Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula de empreendedorismo, né? Negociação e processos decisórios, né? É importante que a gente recapitule, né, que essa área é uma área muito multidisciplinar, até interdisciplinar e até, de fato, transdisciplinar, no caso, né? É uma área bastante diversa, né? Então, hoje a gente vai continuar um pouquinho e hoje a gente vai falar de aspectos mais ligados a como que a gente pode promover o nosso produto, né? Como a gente pode divulgar o nosso produto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre mídias sociais e estratégias de divulgação, de promoção do produto, tá bom? Então, vamos lá. Se tiverem dúvidas, mandem e-mail, WhatsApp, etc. Tá? Então, vou colocar aqui a minha tela. Muito bem. Bom, pessoal, isso aqui seria o nosso, já o oitavo bloco, o oitavo módulo do nosso curso. Então, vamos começar, né? Estamos falando hoje, então, em mídias sociais e estratégias de promoção. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho além da promoção do produto. A gente vai englobar os 4 P's do marketing. A gente vai falar de uma forma mais genérica ali, tá? Mas o mais importante é aqui que a gente entenda, né, como promover o produto e como as mídias sociais nos ajudam nesse aspecto. Beleza? Então, esses 2 tópicos principais. E aqui no slide vocês podem conferir aí 4 videozinhos que eu separei, bem interessantes, bem bacanas, aí vale a pena vocês pesquisarem depois, vocês assistirem depois em casa, tá? Muito bem. Então, quando a gente fala de mídias sociais, pessoal, é algo extremamente importante, porque não foi muito difícil de achar na internet uma imagem onde uma pessoa normal, uma pessoa regular aí, tá sentado na sua casa, talvez trabalhando, talvez não, talvez relaxando, mas ele está ali consumindo material numa televisão, ele está consumindo material, consumindo conteúdo num notebook, num computador, assim como eu estou dando aula aqui no computador, e ele está ao mesmo tempo consultando o smartphone. Então, é natural hoje que a nossa vida ela esteja cheia de telas diferentes, né? O caso aqui, eu estou dando aula para vocês aqui, eu estou no meu notebook e, ao mesmo tempo, eu estou com o meu celular aqui aberto do lado, onde eu estou acompanhando as mensagens, caso tenha alguma mensagem urgente, né? Então, a gente está vivendo hoje num mundo bastante conectado, extremamente conectado, né? Claro que se a gente entrar em aspectos sobre a, a, a equidade tecnológica, se a gente entrar em aspectos mais sociais do quanto o mundo inteiro está conectado efetivamente, a gente percebe que não é exatamente igual, né? Não a gente não tem muita paridade em relação a uma criança no Quênia, num deserto, num vilarejo, né? Que talvez não tenha um computador, né? Muito provavelmente não vai ter nem rede elétrica, nem água potável. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Mas aqui eu vou falar de uma forma mais baseada na nossa sociedade mais urbana, digamos assim. Tá? Bom, quem é um novo leitor ou quem é um novo consumidor da mídia, né, do conteúdo? Basicamente, existe aí uma percepção e um desejo de que tudo seja online o tempo todo, conectado. Essas pessoas que consomem a mídia, nós que consumimos conteúdo, né, sofremos aí de muita ansiedade, temos uma perspectiva e uma preferência por velocidade, agilidade, né, poupar tempo em tudo que a gente puder, porque hoje
o tempo talvez seja o maior recurso, ou talvez seja o recurso mais valioso que existe, né? E as pessoas estão começando a ter cada vez mais entender isso, né? As pessoas agem e se comportam de uma forma multitarefa, né? Então, a gente percebe isso em casa, percebe isso no trabalho, na escola, né? E a gente sempre busca a necessidade de regras claras sobre tudo, né? Sobre como interagir com essas mídias e tudo mais. Bom, isso demanda novos paradigmas, né? E, basicamente, a gente vive hoje no que seria uma sociedade do espetáculo, né? Uma sociedade baseada no espetáculo, uma sociedade baseada no entretenimento, de certa forma, né? A falta de privacidade, ou seja, todo mundo sabe um pouquinho sobre a vida de quase todo mundo. Então, a partir do momento que existem as mídias sociais, a gente passa a ter uma diminuição, de fato, da nossa privacidade, né? E todos se conhecem, mesmo que virtualmente, né? Então, todos estão interconectados de uma forma ou de outra, né? Antigamente, a gente tinha a falácia de que, talvez nem falácia, mas a lenda urbana, digamos assim, de que se você fosse buscando as conexões, né, você fatidicamente, você teria, você fatidicamente teria aí a conexão com qualquer pessoa do planeta, né? E normalmente se falavam que assim, em 7 ou 8 conexões você consegue chegar em qualquer pessoa do planeta, né? Até o Michael Jackson, se você quisesse, na época quando ele estava vivo ainda, né? Mas tinha essa lenda urbana, né? Então acreditava-se que por intermédio de 7 a 8 passos, de 7 a 8 pessoas, contatos, né? Você podia contatar qualquer pessoa do planeta, né? Talvez seja talvez até fosse verdadeiro. Difícil a gente ter essa métrica, né? Mas hoje em dia é fato de que esse número de conexões é muito menor, graças à rede social, né? Então, de fato, a gente está muito mais conectado hoje em dia graças às mídias sociais, né? Por todos os aspectos positivos que isso representa e também sobre todos os aspectos negativos que isso também representa, né? Mas hoje é, o nível de conexões, o nível de contatos necessário para você conhecer qualquer pessoa do planeta, talvez tenha caído para 3 conexões, né? Se a gente parar para analisar tudo que é possível fazer através do Facebook, LinkedIn e tantas, o Instagram, Twitter e tantas outras redes, né? É provável que a gente consiga chegar em qualquer pessoa do planeta hoje com, sei lá, 3, 4 conexões, né? Mas é isso. Bom, isso é o básico, né? O que isso traz para a gente, né? As pessoas, essa geração da última década já inicia com o computador em casa, talvez as últimas 2 décadas, né? Já nascem com o computador pessoal em casa. O computador ele faz parte do dia a dia, assim como uma série de outras telas também. A mente funciona como a internet, fazendo ligações em rede. Então, hoje, a gente trabalha muito mais no conceito de usar o conhecimento para criar conexões úteis, né? Conexões de em vários sentidos, em vários graus, em vários graus de conexão e de utilidade, né? As pessoas têm um baixo nível de atenção hoje, né? Ultimamente, principalmente, né? A gente percebe que o ser humano ele está uma capacidade de atenção muito baixa, né? Somente com conteúdo forte é possível manter a atenção. Então, isso a gente percebe que a mídia hoje ela faz um esforço enorme para chamar a atenção das pessoas através de notícias, né? E conteúdo impactante, né? Quem nunca viu, né? Aquelas mensagens nas redes, né? Veja as fotos do pé grande que foi descoberto na Dinamarca. Encontraram o monstro do Lago Ness, ou assassinato perto da sua casa matou não sei quantas pessoas, ou chacina, etc. Então,
a mídia ela está ficando cada vez mais focada em criar impacto, né? Porque, de fato, é isso que chama atenção, infelizmente, né? Então, é importante que a gente perceba e entenda essa necessidade da criação, né, de impacto. Tá? Cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão em busca de experiências, né, ou constantes experiências, experiências amorosas, experiências de amizade, experiências de sentir-se aceito ou querido ou necessário para um determinado grupo, né? E buscam, de fato, né, o envolvimento emocional, seja através de seguidores, seja através de likes, seja através de comentários, seja através de visualizações e tantas coisas assim, né? Tudo isso é muito supérfluo, né? É muito artificial, mas o ser humano ele está tendendo muito nessa direção, né? Não dá para a gente, eu não consigo criticar se isso é bom ou é ruim, depende da pessoa, depende do seu ponto de vista, depende do seu nível, depende da forma como são as suas relações, né? Isso tudo é muito relativo. Eu particularmente acredito que isso é negativo, né? Eu particularmente tenho a crença de que isso é negativo, né? Porque as relações estão ficando cada vez mais superficiais e artificiais, né? Cada vez menos duradouras, cada vez menos intensas, eu diria cada vez com menos raízes, né? Ou com raízes mais superficiais. Isso é ruim. Isso vai trazer consequências para quem o ser humano vai se tornar nos próximos séculos, né? Qual a direção que a gente vai tomar com isso tudo, né? A tendência, os psicólogos dizem, né, é que o ser humano se transforme com isso tudo, né, um ser cada vez mais antissocial, por incrível que pareça, né? A gente tem uma necessidade tão grande de aceitação e de estar em sociedade que essa estrutura toda vai nos fazer ficar cada vez mais afastados fisicamente uns dos outros, né? E isso tende a tornar o ser humano um animal bastante ansioso, bastante egocêntrico, egoísta e com muitos traumas e muitos problemas psicológicos. Então, de fato, isso é preocupante. Mas não é aqui, a gente não está aqui para falar sobre isso hoje, tá? Mas é algo para se pensar, tá, pessoal? Né? Tomem cuidado até onde vocês se viciam nas redes sociais, né? Isso pode ser muito perigoso. Bom, é importante que a gente entenda também que a cultura, cultura do ser humano, principalmente a ocidental, ela tem se transformado numa cultura muito mais direcionada ao entretenimento e à agilidade das coisas ou a preservação do tempo, né? Ou a disponibilidade de tempo, né? Para que você possa ter mais entretenimento, né? Então é bem interessante como as pessoas estão buscando cada vez mais fazer as coisas mais rápidas para que tenham mais tempo livre para ter mais entretenimento, né? Então a gente pode fazer uma comparação, um paralelo entre os últimos 200 anos, né? Como a sociedade mudou de 200 anos para cá a gente não está tão distante de 200 anos atrás, né? Se a gente parar e analisar isso em termos de gerações, 200 anos são 6, 7, 8 gerações, né? Então a gente percebe que na verdade, o ser humano de 200 anos atrás, de 7, 8 gerações atrás, ele gastava quase todo o seu tempo buscando a sobrevivência, buscando fazer o bem para a comunidade, estruturar a comunidade, ou garantir a sobrevivência da comunidade, da sua família, dos seus amigos, né? Gastava-se muito tempo no sentido de garantir a sobrevivência e garantir o crescimento da sua comunidade, né? O ser humano de hoje, não dá para dizer que é a maior parte do tempo, mas o ser humano hoje ele gasta uma boa parte do seu tempo com entretenimento, né? E muitas vezes um entretenimento vazio, né? Bom, se a gente falar em termos de empresas, né, é importante que a gente entenda isso e a gente explore essas questões quando a gente faz o planejamento da nossa marca ou do nosso produto. Tá?
a gente pode concluir basicamente que une as pessoas são as similaridades, né, dentro desse contexto todo, tá? O que gosta e o que faz, como trabalha, o que gosta, metodologias, etc. Então, o ser humano ele está muito mais associado hoje ele tende, né, a se alimentar ou consumir um conteúdo que está muito mais ligado àquilo que ele gosta e aquilo que ele se identifica do que o contrário, né? Então é natural, e isso torna as pessoas também, de certa forma, muito mais egocêntricas e fechadas no seu próprio mundinho, porque você passa a consumir conteúdo na televisão, no smartphone, no computador, nas redes, né? Muito mais alinhado com aquilo que você acha que é verdade, né? Independente de ser ou não verdade, né? Mas a gente tende a consumir muito mais aquilo que a gente acha que é verdade, fazendo com que o nosso pensamento, o nosso modo de pensar, a nossa visão de mundo, né? Fique cada vez mais consolidado e rígido de que a gente está certo, né? Isso é bem perigoso. Mas as pessoas tendem a buscar tudo aquilo que se alinha ou que ela se identifica, tá? Em termos de conteúdo. Pressões diárias aumentam a necessidade de escapismo, né? Isso aqui está muito associado, pessoal, à síndrome de burnout, está muito associado ao estresse, está muito associado à própria ansiedade em si do trabalho, né? O estresse, a nossa cobrança, né? Porque uma série de coisas aconteceram que tornaram a nossa vida mais rápida e mais produtiva, né? A disponibilidade de carros próprios, a disponibilidade de transportes muito mais rápidos, muito mais acessíveis, a disponibilidade de ferramentas que nos aceleram muito o nosso trabalho. Então, o ser humano, até décadas atrás, era natural que ele tivesse atividades práticas, ou que tivessem viagens longas, ou atividades que ele pudesse refletir, pensar, filosofar, né? E esse tempo disponível com a mente vazia tem sido cada vez mais raro no nosso dia a dia, porque hoje a gente vive a década, ou melhor, a era, né, da velocidade, da efetividade, da produtividade, né? Isso tem gerado uma série de problemas psicológicos aí, né? A necessidade do escapismo, por exemplo, né? Importante que a gente perceba que as vendas elas têm se transformado de vendas diretas, baseadas em necessidades fisiológicas, por exemplo, né? Ela tem se tornado cada vez mais se direcionado para vendas com cunho mais emocional, tá? Isso está ficando cada vez mais evidente. E a relação de vidas com as marcas, né? Ou seja, as marcas dos produtos, né? Elas têm se transformado, tem passado do campo de apenas um produto que você vai no mercado e compra, né, para uma relação mais emotiva mesmo, né? Uma relação em que aquela marca faz parte do nosso dia a dia e, pior ainda, né, ela faz parte da nossa identidade, ou melhor, tem passado a fazer parte da nossa identidade. Tá? Então, se a gente parar para analisar, pessoal, sem fazer críticas a marcas A, B ou C, né, a gente percebe que existe uma necessidade de consumo ou um consumismo, né, uma necessidade exacerbada de consumo, né, existe um consumismo associado à satisfação, além da satisfação por um produto de qualidade, né? Então, é natural que quando compramos um produto com uma qualidade superior, nós vamos nos sentir mais contentes com aquilo, né? É óbvio isso, né? Você comprou uma casa num bairro melhor, ou uma casa melhor, ou você comprou uma comida mais gostosa, mais saborosa, ou você comprou um tênis mais confortável, um sapato mais confortável, ou você comprou uma viagem, um pacote de viagem num hotel mais legal, né? É óbvio que todo mundo gosta de um produto melhor, lógico. O problema é que, muito recentemente, essas relações tão emotivas, né, com as marcas têm trazido um problema de infelicidade, depressão, muitas vezes, e também a associatividade da pessoa, a capacidade dela adquirir um bem
que normalmente é caro, né? Um bem que normalmente tem um custo mais elevado. Então, a gente vive hoje numa sociedade em que as pessoas se acham felizes pelo fato de poder adquirir as marcas que elas gostam ou que elas associam com a sua vida ou, como eu falei, né, associam com a sua percepção de valor próprio, né? Percebem como isso é perigoso, né? Mas é o que está acontecendo. Então, é muito natural a gente ver pessoas que, às vezes, têm uma condição financeira muito ruim, uma condição financeira muito limitada, e fazem empréstimos e geram dívidas enormes e geram complicações mesmo na sua vida financeira, na sua vida familiar também, né? Para poder comprar um celular de uma determinada marca, ou comprar um carro de um determinado valor, né? Ou comprar um tênis de uma certa marca, né? E muitas vezes a felicidade da pessoa, ou melhor, ela acha que a felicidade dela, ou a aceitação dela, ou a sua autoestima, né? Depende disso, né? Então a gente está vivendo isso hoje, né? E a gente tem que saber como lidar com essa situação toda quando a gente promove os nossos produtos, né? Infelizmente, nem sempre as empresas, né, nem sempre as agências de marketing, né, usam aspectos éticos, né, e morais nesse sentido. Então, é importante que a gente ache um equilíbrio, tá, pessoal, para não criar campanhas, não criar peças de marketing, né, que sejam antiéticas ou que visem criar um mal-estar ou visem lucratividade acima de tudo, né? Muitas pessoas, muitas agências fazem isso, mas recomendo sempre que se busque um equilíbrio aí, pessoal, nesse sentido, né? Bom, como o mundo, como o ser humano tem percepções, né? De onde vêm as percepções do ser humano? O ser humano tem 5 campos possíveis de percepção, né? Os 5 sentidos do ser humano, que é o tato, a audição, né? O olfato, né? Capacidade de sentir cheiros, o paladar, né? E a visão. Quando a gente trabalha com mídias, quase tudo, quase tudo vai estar associado à visão e à audição, tá? Mas é muito interessante que quando a gente pensa numa peça publicitária, né, é natural que os publicitários eles apelem aos nossos outros sentidos além da visão e audição, né? Apelem ao nosso tato, ao nosso paladar, ao nosso olfato, através da visão e da audição, né? O caso clássico disso é o comercial da Coca-Cola, onde você fazendo algo super legal no meio dos amigos, todo mundo bonito, todo mundo com corpo escultural lá, e a galera tomando Coca-Cola gelada, né? Uma propaganda dessa, né, uma peça publicitária dessa, ela está trabalhando com a sua visão, com a sua audição, mas ela está trabalhando diretamente com o seu paladar, porque você sabe o gosto de uma Coca-Cola. Você praticamente vendo essa propaganda, não é difícil você lembrar do gosto da Coca-Cola naquela hora, né? E a mesma coisa comerciais ligados aí a produtos alimentícios, né? Ligados a venda de um colchão, a venda de um tecido, uma roupa, né? Ligado à sua lembrança de tato, né? E a mesma coisa ao perfume, né? As empresas de cosméticos, né, trabalham muito a questão do olfato através da audição e da visão, né? Tentam remeter o seu olfato. Claro que eles fazem várias outras peças publicitárias em que é utilizado a distribuição de amostras de perfume para você sentir, de fato, ali o cheiro do perfume, e tudo mais, né? Outras marcas também, né, colocam perfumes especiais aí nos seus produtos, mas aí é outra história. Bom, mas as mídias sociais, elas não podem trabalhar com outros elementos, né? Normalmente a audição e a visão, mas é importante que a gente entenda que isso está mudando, né? Hoje a gente já tem
estímulos específicos ligados às mídias, né? É o que a gente chama de tecnoestese, né? Que são os estímulos sensoriais ligados aos aparelhos tecnológicos, né? Que é um misto, de certa forma, ao tato, à visão, à audição e as sensações que você tem ao manipular aquele objeto, né? Assim como a gente já entra na classificação do que é chamado de hiperestese, né? Hiperestese, que é uma condição onde você tem um estímulo extremo, um estímulo exacerbado das telas. É o caso da gente hoje, né? Com smartphone, com notebook, com o PC, com a televisão, com outdoors digitais, com totens, com um monte de acessos aí, né? Isso muda a forma de falar com o consumidor, né? Ou seja, a gente tem que falar com o consumidor de uma forma diferente do que a gente falava na época em que só se utilizavam jornais, peças teatrais ou até cinema mesmo, né? É necessário outras linguagens, outras formas, né? É aí que nasce as mídias sociais, que inclusive é até engraçado, porque se a gente parar para analisar o propósito da criação de uma das primeiras mídias sociais lá, Blogger, Orkut, né? O propósito não era vender nada, o propósito não era gerar um mercado, né? Era conectar pessoas, etc. Mas depois de um tempo, os gigantes por trás dessas mídias começaram a perceber que existia um potencial enorme por trás das mídias, potencial comercial, né, por trás dessas mídias, né? Então, basicamente, nos novos tempos da economia, as marcas não pertencem mais às empresas, né? Elas fazem parte do dia a dia dos consumidores. É como eu falei, os consumidores têm cada vez mais uma relação sentimental com as marcas, né? Elas são propriedades de seus consumidores, que as utilizam livremente, criando e recriando a comunicação através de uma relação sentimental, de uma relação quase que afetiva mesmo com as marcas, né? Importante, né? Tem um erro aqui, né? Importante é perceber que acreditar que é possível controlar o consumidor totalmente e pior, tentar impedir o engajamento natural e a disseminação das criações do público é algo aceitável, algo recomendado, mas não é, né? Então, assim, é difícil você controlar plenamente o quanto que um indivíduo, né, ele vai se engajar com a sua marca, né? A gente tem alguns mecanismos de controle, mas é importante entender que isso ocorre de uma forma ah, não completamente artificial. Existe uma naturalidade, existe uma tendência, mas claro que isso é manipulável, né? Isso é controlável, é manipulável, mas ocorre um processo natural, né? Então, assim, as redes sociais principais que temos são bom, elas não são uma novidade, porque as redes sociais elas são antigas, né? Se a gente parar para pensar. A gente pode usar até os exemplos aqui de grupos sociais familiares, igrejas, grupos de torcedores, grupos de fãs, de artistas e um monte de outras coisas, né? Mas o que a gente tem hoje de mídias sociais digitais, né, ou internet, é o Blogger, o WordPress, o Tumblr. A gente tem os microblogs, né, como no caso o Twitter é classificado, né, como um microblog, Snapchat, Pounce, se eu não conheço. A gente tem as redes sociais efetivamente, né, como Orkut, Facebook, LinkedIn, MySpace, Google+, o próprio WhatsApp também, né, redes de eventos, né, o Becoming, Lista Amiga e uma série de outros, né, listas de redes de e-commerce, né, como LX, Facebook Marketplace, tem uma outra chamada Greg List, se eu não me engano, uma outra antiga também, e uma série de outras. Assim como a gente tem redes sociais acadêmicas, tá, pessoal? Como Scribd, como Orcid, como o Academia, né? O Google Academics e uma série de outros aí são considerados mídias, de certa forma, acadêmicas, né? Então, é importante que a gente perceba que existem várias formas, né? Várias mídias, e é importante que a gente entenda que
que existe uma convergência entre essas mídias, né? Que o consumidor, ele não vai consumir apenas o conteúdo no celular. Ele vai consumir conteúdo normalmente, né? Através de um tocador, de um player de música, uma televisão, um smartphone, internet, o PC, uma mídia também impressa muitas vezes, né? Propaganda na televisão, um filme, cinema, né? Geração de games, né? Tecnologias emergentes, congressos, tudo isso aí está conectado e é convergente na direção do cliente, né? Então é importante que a gente perceba que todas as estratégias que a gente traçar, é importante que a gente pense em distribuir a forma onde a gente investe recursos nessas mídias, né? É importante que a gente distribua entre os vários canais possíveis, né? Claro que alguns clientes, ou melhor, e é importante que vocês entendam que parte dos clientes, eles vão ser altamente direcionados a um tipo de mídia só, como, por exemplo, se eu quero vender um remédio para idoso, naturalmente é muito mais suscetível eu investir quase todo o meu budget de publicitário em televisão, em certos canais que só passam programa voltado para o público idoso. Então é natural que invista quase tudo ali. Mas nem todos os clientes são altamente direcionados assim. Existem clientes que são mais generalistas, que consomem mídia, consomem conteúdo de outras plataformas e outros canais, né? Que é o típico das pessoas entre 20 entre 20 e 50 anos, né? É uma faixa que tem um consumo bastante plural, né? Bom, aqui um resumo, pessoal, das mídias, né? Das 4 principais a gente vai falar aqui, né? Facebook, né, a principal rede social do mundo, entrega apenas 2% do conteúdo interno, né? Sem anúncio, ou seja, o Facebook bota anúncio em tudo, ele monetiza em praticamente tudo, né? É uma ferramenta de interatividade e engajamento, né? Ela promove vendas indiretas e emocionais, ou seja, através de anúncios, através de associação de uma marca com uma notícia ou com um movimento, né? Ela é vitrine para o e-commerce, ele tem um próprio e-commerce interno, que é o Facebook Marketplace, né? E é um canal oficial para posicionamentos institucionais, ou seja, é natural que marcas ou empresas ou instituições utilizem o Facebook de forma oficial para dar discursos ou fazer informes, né? Mesma coisa o Twitter. O Twitter também é um canal de informações oficiais e de personalidades institucionais, ou personalidades públicas, né, muitas vezes. Então, é uma ferramenta de conversa direta com consumidores. Então, eu posso colocar pessoas na minha empresa em que elas vão utilizar o Twitter para medir a temperatura de satisfação dos meus clientes, entender as tendências do mercado, entender quais são as dores do meu cliente. Então, é uma ferramenta excelente para prospecção de mercado, né? É um mercado vivo, então eu posso interagir, fazer pesquisas ali de uma forma direta. Ela busca envolvimento, né? Ou melhor, tem uma capacidade aqui, as pessoas buscam o Twitter para se envolver mais, para se integrar mais com uma marca, para saber mais rapidamente as informações sobre aquela empresa, sobre aquela marca, né? E ela está muito ligada à personalidade e personalização, tá? Esse é o Twitter. A gente tem o Instagram, né? Que trata muito da questão de imagens e vídeos curtos, né? Existe aí uma baixa interatividade com os usuários, ou seja, muito mais para você ver e postar do que você de fato interagir bastante ali. É muito ligado à questão de você ver e se inspirar em certas coisas, e é uma ferramenta para geração de empatia para a marca. Então, é natural que você tenha aqui um oficial da sua empresa, você tenha um representante da sua empresa jogando imagens lá para gerar inspiração. Não que você vá discutir muito com o seu público. Esse tipo de coisa é mais interessante fazer no Twitter ou Facebook, né? E a gente tem outras também, como o TikTok, que usa o mesmo princípio, de certa forma, só que ele é meio que um misto entre Instagram e Twitter, de certa forma, né? TikTok. E a gente tem outras mídias, como o YouTube também.
que é um repositório de vídeos ali que pode gerar também empatia, mas ele pode gerar também, é uma ferramenta excelente de coleta de opiniões dos usuários, porque é muito fácil você colocar ali um vídeo ou fotos ou alguma discussão sobre um produto ou uma situação e você conseguir comentários e críticas sobre aquilo. Tá? Bom, ao traçar estratégias para mídias sociais, é importante a gente colocar alguns passos lógicos aqui. Né? Primeiro, crie um plano que comece pequeno, mas sustentável, que possa ser expandido e desdobrado. Tá? Isso aqui em função do tempo que você quer trabalhar a sua marca, o seu produto, baseado no recurso que você tem disponível, baseado no número de funcionários que você tem disponível para isso, e uma série de outros parâmetros. Tá? Avalie as consequências e demandas das estratégias, ou seja, muitas vezes é importante você pivotar a estratégia. Né? Escolha bem as pessoas que executarão as estratégias, né? Ou seja, você tem que estar muito atento aos membros da sua equipe que vão fazer isso, até com quem vai haver interação. Né? Às vezes é interessante até você cortar comentários na sua mídia social, dependendo do que você for publicar, né? Olhe para a concorrência para entender o mercado, ver como que essas empresas lidam com a mídia, tipicamente. É muito interessante observar as estratégias midiáticas das outras empresas, né? Tirar lições, mas não para se inspirar ou tentar vencê-la, né? De uma forma direta, né? Gaste energia com o seu negócio, não com o do vizinho. É isso que terá que fazer, isso que vai te fazer ganhar mercado, né? Ou seja, não é muito interessante você usar a mídia para você bater no seu concorrente. Tá? É interessante você usar como referência, como benchmarking, mas não para atacar ou para desconstruir a imagem do seu cliente, do seu consumidor, do seu concorrente. Tá? Existem muitos casos em que há uma interação estratégica aí entre as empresas no campo midiático, né? A gente vê campanhas assim que são promovidas para destruir a imagem do concorrente, mas não é o caminho mais interessante, tá, pessoal? A gente vê isso muito entre o McDonald's e o Burger King, inclusive. Bom, é interessante que a gente perceba o seguinte, pessoal, que a gente tem que considerar 3 elementos quando a gente vai bolar uma estratégia de mídia, tá? Primeiro é o mercado, depois o consumidor e a tecnologia envolvida, tá? E aí a gente tem que criar ou fomentar 3 pilares em cima disso, que é o sentimento, o relacionamento e o engajamento, tá? Existe essa, essa associação, tá? Que é importante. Então, basicamente, como é que a gente produz o conteúdo, né? Ou melhor, como é que a gente bola o conteúdo? O foco do conteúdo veiculado nas mídias sociais é para gerar engajamento normalmente, né? Por meio de reações emotivas normalmente, relatos de experiência e por geração de experiências, tá? Como fazer? Defina uma linha editorial e a siga à risca na produção dos conteúdos, tá? Nas respostas de interações em toda e qualquer ação de engajamento. A comunicação passiva dá lugar à recepção emotiva e baseada na identificação. Além disso, se dá de modo colaborativo, com feedback e interação a todo instante, ok? Ou seja, não é legal você bater de frente, não é legal você criticar. Às vezes, até um cliente que dá uma resposta negativa ou que compartilha uma experiência negativa que teve com o seu produto, não é bom você desconstruir o seu cliente. Não é legal você desconstruir a pessoa que está fazendo críticas, né? Na verdade, é interessante você mostrar uma atitude positiva de ouvir, de interagir, né? E a mesma coisa para quem faz interações positivas e construtivas com a marca, né? Ou seja, você não deve ignorar, você deve aceitar, agradecer, incentivar aquela postura. Então, é extremamente importante essa interatividade, tá? Dicas importantes em relação às mídias sociais, né? Pro conteúdo, né, que a gente vai colocar nas mídias sociais, né?
é importante que seja apropriado, seja direcionado ao cliente e ao negócio, ou seja, não é interessante você misturar muitas coisas ali nas suas redes, tá? É importante que você coloque conteúdos que são direcionados aos seus clientes ou ao seu negócio, ou causas ou campanhas que são associadas a coisas positivas e iniciativas e determinadas ações que vocês julguem compatíveis com a empresa, tá? É importante que esse conteúdo seja sempre autêntico, né? Não se coloque mentiras. É importante que seja atraente e divertido, né, para o seu cliente, pensando nos seus clientes, tá, pessoal? Pode ser até atraente e divertido para o seu pessoal ou interno na empresa, mas vocês têm que pensar nos clientes. Então, por exemplo, não faz sentido você pegar uma piada interna da empresa que os seus funcionários gostem, etc., e você colocar na mídia, porque a clientela não vai entender, a menos que isso seja parte de uma estratégia de maior transparência na empresa, né? Mas, em geral, não faz sentido, né? Então, é importante que vocês criem conteúdos pensando no cliente, né? Que ele seja surpreendente, que ele seja cativante, né? Que ele seja valioso ao cliente para que ele volte e mantenha esse acesso às suas mídias sociais, que ele continue consumindo o seu conteúdo, tá? Centrado no usuário, como eu falei, né? Uma linguagem clara, consistente e precisa. Tá? Existe uma fórmula geral, pessoal, para as mídias sociais, que ela é meio que uma fórmula feijão com arroz, assim, uma fórmula que normalmente funciona sempre, tá? É a fórmula do 70-20-10, né? Então, essa fórmula foi apresentada no dossiê Coca-Cola Content 2020, né? Propõe a constante inovação e reciclagem da comunicação em uma proporção 70-20-10, né? Essa formulazinha, ela diz basicamente o seguinte, que 70% do seu conteúdo ou do seu tempo de mídia, ele tem que ser com coisas que exijam pouco investimento de tempo, energia, estratégia. Ou seja, você vai pegar uma foto de uma coisa legal da empresa, já que vocês sabem que não vai gerar nenhum questionamento, que não vai gerar nada ruim, né? Um exemplo disso, né? Imagina que a gente falou do McDonald's, né? Imagina que sejamos aí o Burger King, né? O que seria uma publicação dentro desse conteúdo de baixo risco? Seria uma publicação associada a uma família alegre, comendo ali dentro de um restaurante da rede, né? Ou seria uma publicação em relação aos salários que são mais altos do que a média nos outros restaurantes, ou alguma publicização, alguma divulgação em relação a alguma ação ambiental feita pela empresa, né? Sei lá, o pessoal plantou árvores, o pessoal resolveu fazer um paisagismo ao redor da loja, coisas assim que são naturalmente bem aceitas, tá? 20% já seria de um conteúdo inovador, né? É suficiente para engajar a audiência específica, mas ainda na lógica de massa. Ou seja, seria um conteúdo mais inovador que está um pouco mais associado a risco, ou seja, alguma coisa que pode gerar alguma crítica, né? Então, imagina que o Burger King colocasse uma publicação em relação à fazenda em que está sendo criado os bois ali, estão sendo criados bois que vão gerar carne que vai fazer o hambúrguer, né? Isso se eles usam carne de vaca, né? Não sei, sinceramente. Então, é interessante que haja essa peça, né, publicitária, ela tem que ser muito mais, exige muito mais energia e tempo de criação, porque ela pode gerar todo um movimento contrário. Porque quando você vai mostrar uma fazenda com bois que vão ser abatidos, né, isso pode gerar resultados positivos, que o pessoal vê que a fazenda é bem cuidada, que o processo ele é limpo, organizado, etc. Mas, ao mesmo tempo, você pode expor a sua marca a uma crítica forte de veganos, de gente que é vegetariana, e uma série de coisas que pode dar errado nessa peça. Então, é super importante que haja que você
faça poucas, né, peças dessa forma, né, tipo, em torno de 20% do seu conteúdo seja assim, né, porque exige um tempo maior de análise para garantir que não saiam coisas erradas, tá? E 10% seja testado para novas estratégias de mídia, ou seja, você vai testar novas coisas, novas estratégias, novas imagens, novas mídias até, de certa forma, para ver se você gera um aumento ou não de engajamento, né? E é um tipo de estratégia bastante experimental que você pode, de fato, abandonar com facilidade, né? Mas pode gerar a próxima tendência da empresa. Então, é interessante manter um pouquinho de energia também nesse conteúdo mais experimental, tá? Bom, isso mídia, tá, gente? Estratégias de mídia. Agora, vamos falar um pouquinho dos 4 P's do marketing, tá? A ideia de falar sobre isso é falar um pouquinho sobre a estratégia de promoção, que eu queria debater, mas eu acho que vale mais a pena falar dos 4 P's de uma forma geral, que aí vocês vão entender que a promoção é um dos P's, na verdade, né? Mas aí a gente vai falar dos 4 P's que vai abranger bem. Bom, quando a gente fala dos 4 P's de marketing, pessoal, os 4 P's de marketing é meio que um básico do básico do básico do marketing em si, da estratégia de marketing. Hoje existe um monte de recomendações, um monte de leis, um monte de teorias dos 7 P's, dos 6 P's, dos 5 P's, dos 8 P's, dos 5 C's, do 4 C's, tem um monte de letras, um monte de números diferentes. Mas os 4 P's eu acho que é meio que o mais geral, assim, tá? Para a gente entender um pouquinho sobre mercado, para a gente entender um pouquinho sobre produto mesmo, né? Desenvolvimento da empresa, produto da empresa, né? Então, é importante que a gente entenda que os 4 elementos, né? Produto, preço, promoção e praça, eles têm que ser centrados no meu público ou no meu cliente-alvo, tá? Então, é importante que a gente observe esses 4 P's de uma forma centrada no cliente, tá? Então, em primeiro, é importante que a gente pense no produto, né? E o que é importante no produto? É a gente pensar no produto como uma proposta de valor, como a gente já discutiu lá atrás. Então, quando a gente pensa, bola o produto, ele não pode ser simplesmente uma peça, um componente, ele tem que ser um gerador de valor para você. Ele tem que ser uma proposta de valor, que envolve elementos como o valor da imagem, envolve o valor do pessoal, envolve valores do serviço, envolve o valor do produto em si, né? Envolve aqui o que seria o valor total para o cliente, né? E por um outro lado, né? Isso aqui é o valor entregue para o cliente, tá? Isso aqui tem que ser bem balanceado, pessoal, porque o valor total para o cliente ele tem que ser muito mais alto ou ele tem que ser mais alto do que o custo total para o cliente. Então é importante que vocês entendam que, por um lado, o cliente ele tem uma soma. Quando a gente pensa em entregar um produto, um valor para o cliente, é importante que a gente perceba que isso que a gente está entregando, ele tem um valor da imagem, mais um valor do pessoal, mais um valor do serviço, mais um valor do produto. Isso aqui eu estou falando de dinheiro mesmo, né, de valor financeiro, né? E isso e mais o valor que o cliente vai perceber, né? E ao mesmo tempo, para o lado do cliente, a gente tem que perceber que o cliente, para ele adquirir o nosso produto, para ele vai ter um custo monetário, vai ter um custo de tempo para ele comprar. Muitas vezes pode ter um custo de energia física mesmo, de abrir, montar, etc. Assim como pode ter um custo psíquico, muitas vezes, porque pode ser positivo ou negativo para ele, né? Às vezes pode ser um produto de necessidade, né? Então, é importante que a gente perceba que há essas duas vertentes para a gente compor, a gente tem que considerar, né? Para a gente compor a nossa proposta de valor como produto, tá? Lembrem disso, pessoal, o produto não é apenas um serviço ponto ou uma peça, um produto ponto. O nosso produto em si, né, ele é uma proposta de valor composta de custos do nosso lado e custos do cliente, tá? Normalmente, é importante que a gente perceba, né,
Então, que nem eu falei, né, o produto, né, características do produto que os clientes ganham ao comprar seu produto, ou seja, proposta de valor. Aí entra a questão do preço, né? A questão da precificação é um dos elementos mais importantes do negócio, e a gente já discutiu um pouco sobre isso, né? A questão da precificação é o custo em relação ao lucro pretendido, comparação com o mercado, sensibilidade do cliente ao preço. A praça é basicamente onde eu vou vender o produto, ou seja, uma consideração sobre onde e como eu vou vender esse produto. Se loja física, online, canal de distribuição, como ficam os estoques, etc. E a promoção é como a gente vai anunciar, como a gente vai promover o produto, tá? Essencialmente. Quando a gente fala de precificação, que seria um segundo P do marketing, é importante que a gente perceba o valor do produto ou o valor percebido do produto para o cliente, tá? É chamado de VPC, é o valor percebido pelo cliente, tá? O VPC, pessoal, ele vai ser diretamente em função de quatro, e tem muitas outras coisas às vezes, mas é interessante que a gente perceba que esse valor percebido do cliente ele vai ser em função de quatro elementos principais. Que quanto mais, dois deles, quanto mais positivo, maior o valor percebido, que é o caso, a qualidade, certo? Né? Então, é importante que a gente perceba sobre a qualidade do produto, da empresa, etc., né? Vezes o serviço, ou seja, qual é qual é efetivamente o serviço associado ao meu produto. Lembrando que o produto ele pode ser serviço puramente, como o meu produto pode ser uma peça, um componente físico, um produto físico, tá? Assim como pode ser uma combinação de produto e serviço, tá? Então, é importante que a gente perceba que quanto maior a qualidade e quanto maior o pacote de benefícios associados ao meu produto ou de serviço, né, maior o meu valor percebido, tá? Igualmente ou inversamente proporcional, a gente tem aqui o custo, ou seja, quanto maior o custo do meu produto, né, menor vai ser de fato o valor percebido para o cliente, ou seja, ele vai se sentir enganado, ele vai se sentir extorquido, ele vai se sentir fazendo um mau negócio. Quanto mais caro for o meu produto, ele vai perceber isso. Então, ou melhor, eu diria até o seguinte, pessoal, eu não diria que quanto maior o custo, pior, não. Eu diria que quanto mais errado tiver o meu custo, menor vai ser o valor percebido do cliente, tá? Quanto maior for o erro do meu preço, né, da minha precificação, pior, tá? Quando eu falo precificação, pessoal, a gente já vai falar um pouquinho no próximo. Por que eu não posso errar na precificação? Pelo seguinte, primeiro, se eu errar na precificação muito para cima, ninguém vai comprar. O meu cliente vai sentir que o VPC dele não tá sendo compensador, né? Ele vai sentir que está sendo roubado, explorado, extorquido, enganado, né? Então ele não vai pagar. Ou às vezes até o cliente queria, mas não pode, simplesmente não pode. E isso faz com que você limite o mercado total, né? Então a gente não pode jogar o preço muito lá para cima. Ao mesmo tempo, eu não posso reduzir muito o preço por dois motivos. O primeiro é que quando eu reduzo muito o custo, o meu melhor preço, né, eu posso estar incorrendo em falência. Eu posso fazer com que minha operação não seja lucrativa e eu vou matar a empresa mais cedo ou mais tarde, tá? Um outro problema também associado com custo mais baixo ou com preço mais baixo é a sensação de baixo valor do produto. Ou seja, quando eu coloco um custo muito baixo, teoricamente eu posso até inclusive fazer com que o VPC caia também. Por mais que eu esteja gerando valor para o meu cliente, por mais que pelo fato de eu jogar o custo lá embaixo, eu vá melhorar a condição para o meu cliente, pode ser que o valor percebido para o cliente vá cair, né? Porque a gente tem culturalmente uma impressão de que quanto mais barato um produto, menos qualidade ele tem. Então, é importante que a gente coloque o preço num patamar, numa faixa correta. Muito acima ele não vai vender, ou o meu cliente não vai estar satisfeito, e muito abaixo, ou eu vou quebrar a minha empresa, ou o cliente também não vai estar satisfeito, porque ele
pode achar, por mais perfeito ou de mais alta qualidade que seja o produto, o cliente ele pode achar que está fazendo uma compra ruim, ou ele pode não perceber valor no produto, né? Então isso também é ruim. Então é importante manter essa margem, tá? E aqui também tem a questão do tempo, que normalmente é sempre quanto maior o tempo para entrega, pior, tá? Então, de fato, o tempo, quanto mais curto, quanto mais rápido for possível a entrega, maior vai ser o valor percebido do cliente, tá? Quanto mais demorado, pior ou melhor ou menor vai ser o valor percebido para o cliente, tá? Quando a gente fala, pessoal, de estratégia de promoção, é importante a gente perceber o seguinte: a gente tem aí 5 tipos de precificação. Normalmente, a gente tem a primeira, que é a mais amadora, que é a precificação reativa, ou seja, eu vou simplesmente esperar o meu concorrente definir um preço e eu vou mudar o meu preço quando o meu concorrente mudar o preço. Então, eu não vou nem fazer conta. Eu simplesmente, se o meu concorrente subir 10% o preço, eu vou subir 10% o preço e simples assim, tá? Essa é a forma de precificação reativa, só que isso é muito amador, né? Mas é mais cômodo, claro. A gente tem a precificação controlada, né? Que é uma precificação em que eu vou, de fato, também observar o meu concorrente, mas eu vou observar também a minha margem de lucro o meu custo. Então, eu vou observar o meu concorrente e, ao mesmo tempo, eu vou também colocar os meus custos, gastos, a minha lucratividade e vou considerar, antes de eu subir, igual que o meu concorrente vai subir, eu vou observar a minha lucratividade. Se minha lucratividade estiver constante, eu posso simplesmente não subir e ganhar mais e ganhar os clientes do meu concorrente, muitas vezes. Então é interessante que eu tenha essa precificação controlada, porque às vezes o meu concorrente vai subir 10%, mas às vezes a minha lucratividade caiu mais do que 10%. Às vezes o meu custo operacional subiu mais do que 10%. Então, talvez eu não possa subir apenas 10%. Então, às vezes eu teria que subir 20% por questões da minha empresa, né? E aí, se eu subir apenas 10% como meu concorrente, eu posso estar condenando a minha empresa a falir logo ali na frente. Então, é interessante que não seja reativo, é interessante que seja pelo menos controlado o preço, tá? Depois, a gente tem uma precificação que é baseada em valor percebido, ou seja, aqui eu vou considerar benchmarking do mercado, dos concorrentes, eu vou considerar os meus custos e os meus ganhos que eu quero ter, e depois eu vou colocar em consideração o valor percebido, ou seja, eu vou considerar uma série de questões ligadas ao mercado. Eu vou olhar o custo do fornecedor, eu vou olhar a disponibilidade de crédito na praça, eu vou olhar uma série de outros parâmetros para mim entender o valor percebido para o meu cliente, tá? Eu vou perceber o quanto que meu cliente está disposto a pagar, eu vou discutir mais, eu vou negociar mais, né? Isso está associado a uma capacidade de entender o valor percebido do cliente, tá? E isso é bem difícil fazer, mas é mais lucrativo, tá? Aí, e é mais interessante a médio e longo prazo para a empresa. Aí a gente tem o quarto, que seria simplesmente uma otimização, né? Que está associado com esse termo mestre em preços aqui, que é meio ridículo, mas os dois aqui são meio que a mesma coisa. É basicamente quando a gente passa, além de olhar o valor percebido, a gente passa a utilizar algoritmos de otimização que vão passar por questões como o preço do concorrente, valor do mercado, preço dos insumos, volatilidade do mercado, crise global e uma série de outras coisas para mim definir o preço. E isso é feito, às vezes, de hora em hora, tá? Um caso muito típico disso é a passagem aérea, né? As companhias aéreas utilizam algoritmos de inteligência artificial para flutuar o preço da passagem aérea. E não é à toa que o preço da passagem aérea pode custar desde R$ 100 uma passagem aérea até a mesma passagem aérea
pode ser vendida até, às vezes, 10 vezes mais, né? Isso é natural. Por quê? Porque tem um algoritmo de inteligência artificial rodando ali. Então, esses algoritmos de inteligência artificial das passagens aéreas, né, das empresas aéreas, eles estão lendo valores como a taxa de câmbio, estão lendo o valor do preço da querosene nos aeroportos, eles estão lendo a disponibilidade de passagens, a disponibilidade de empresas, a disponibilidade de assentos, estão analisando a proximidade de feriados de longa duração, curta duração, né? A existência de congressos ou não, que demandam muitos viajantes ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, tudo isso é considerado nesses algoritmos mais avançados, tá, pessoal? Mas isso é um nível mais profissional mesmo, tá? E é fundamental para empresas que têm a margem muito apertada, porque é o caso das companhias aéreas, que têm margens operacionais, de fato, muito, muito apertadas, tá? Aí tem a questão, pessoal, das estratégias de promoção, tá? Que é o terceiro P do marketing, que é a promoção em si. Então, é importante que a gente entenda que a gente tem várias formas de... Ai, cara, não estou confundindo aqui. Pessoal, o terceiro P não é promoção, é praça. Confundi aqui com o título. É importante a gente compreender que existem, o terceiro P no caso, né? É importante a gente compreender que existem as diferentes praças de venda do meu produto. E é fundamental isso, pessoal, porque existe uma quantidade enorme de produtos que são vendidos por conveniência da praça. Então, existe um monte de produtos que eu vou comprar só porque eu consigo comprar pelo iFood, ou por um aplicativo outro, ou porque ele está próximo da minha casa, ou porque está disponível aqui na padaria no meu bairro, né? Então, existe uma série de mercados em que a praça é o elemento mais importante, às vezes até mais importante do que o preço, né? A gente percebe que tem muita coisa que é vendido, assim, um escoamento enorme, tem uma demanda enorme de venda, porque ele é vendido no posto de gasolina. Não porque o produto é bom ou porque o produto é barato, mas sim porque é um tipo de produto que você só lembra de comprar quando você passa num posto de gasolina, né? É o caso típico de aditivos de combustível, aditivos que você coloca no tanque do carro, né? Ou palheta de limpador de para-brisa, né? Aquela palhetinha lá, né? Esse é o tipo de produto que ele só se vende por causa da praça, né? É um tipo de produto que você não vai comprar dificilmente. Eu acho que talvez 5% do produto seja vendido pela internet, ou seja vendido em lojas, né, específicas, né? É um tipo de produto que 90% dele é vendido em posto de gasolina, né? Porque é o momento ali que é a conveniência de você lembrar, tá? Então, tem alguns produtos que são altamente dependentes da praça, como esses que eu citei, né? E pãozinho. Pãozinho é um caso que é altamente dependente da praça. Você não vai comprar pãozinho pela internet. Você não vai comprar pãozinho numa loja específica de pão. Você vai na padaria. Você vai na padaria porque é perto da sua casa. Se você tiver que pegar o carro e dirigir meia hora para comprar pão, você simplesmente para de consumir pão, porque você não vai dirigir meia hora de carro para ir numa padaria, né? Isso de uma forma geral, tá? Tudo tem exceções, mas 99% não vai dirigir meia hora para comprar um pão, né? Numa padaria, especificamente, né? Então, é importante que a gente perceba que existem produtos que são altamente dependentes, produtos que não são tão dependentes da praça. É o caso de um avião. Eu quero comprar um jatinho executivo, né? Eu não dependo de ter uma loja de jatinho executivo do lado da minha casa. Eu não dependo de ter uma loja de jatinho executivo no meu bairro, né? Eu não dependo de ter um aplicativo que venda jatinho executivo, compreendem? Esse é um tipo de produto que eu tenho lá 4, 5 sites, eu tenho lá, no caso, quando eu vou comprar um avião usado, né? Tenho lá 4, 5 sites que são referência, né? Ou eu tenho algumas empresas que são referência em venda de aviões usados, ou se eu quero comprar um avião novo desse, eu simplesmente vou
ligar para a Embraer, vou entrar no site da Embraer, vou pegar o telefone de um representante de venda e vou entrar em contato com ele. Simples assim, né? Eu não preciso ter uma loja para vender, eu não preciso ter um showroom de avião, eu não preciso ter um showroom de jato executivo. Compreendem isso? Tá? Então, a praça depende muito do produto, né? É extremamente dependente do produto. Então, tem alguns produtos que eu preciso da praça e tem produtos que não, né? E lembrando, pessoal, a praça pode ser showrooms, a praça pode ser lojas físicas, a praça pode ser um website, a praça pode ser um aplicativo, a praça pode ser um caminhão, uma Kombi, um food truck. A praça pode ser feita através de mailings digitais, pode ser mailing físico. A praça pode ser feita na televisão, em vários lugares, né? Eu posso ter a minha praça, que é o local de venda do meu produto, tá? Eu posso vender o meu produto direto pela televisão. Então, é importante que vocês compreendam isso, tá? Polishop, por exemplo. Agora, compreendam o seguinte, pessoal, que tem uma diferença entre promoção e praça. No caso da Polishop, é um produto vendido pela Polishop, a Polishop em si, ela não está fazendo a promoção de um produto. A Polishop, ela está vendendo. A Polishop é a própria praça de venda, entendem? Se vocês analisarem o site, ou melhor, o canal de televisão da Polishop, na verdade, eles têm um monte de canais, né? Eles são específicos e eles são a praça de venda, né? Então, você não precisa entrar no site da Polishop para você comprar. Basta você assistir o canal da Polishop e ligar para eles, né? Então, essa é a própria praça, né? Diferente de uma empresa como a Valita, que fabrica um produto e anuncia no meio do intervalo da novela aquele produto que ela quer anunciar. Isso é promoção. Para a gente fechar, pessoal, as estratégias de promoção, que é o quarto P do marketing, o produto, né? Perguntas importantes, né? O produto aparece na primeira página do Google, ou seja, o produto aparecer na primeira página do Google, em uma busca, quando eu coloco uma palavra, por exemplo, foguete, é extremamente interessante, tá? Para a maioria dos produtos, para a maioria das empresas, e não é difícil de fazer isso, tá? Quais são os melhores dias da semana e horário para promover a marca nas redes sociais? Isso é estratégia de promoção, tá? Tem muitas áreas, muitos mercados em que a gente sabe que o melhor horário e o melhor dia de promover é sábado à noite. Se eu quero promover uma pizzaria, o melhor horário para mim promover é sexta-feira à noite, sábado à noite. Se eu quero promover um colchão novo, é interessante promover no fim de semana, quando o usuário está buscando conforto. Se eu quero promover uma faculdade, um curso, é interessante promover na segunda-feira, né? Então, é interessante pensar nisso. Meu público interage com a minha marca, né? É interessante eu gerar meios para que ele interaja com a minha marca. É importante eu gerar essa. Como é que eu faço para promover essa interação? Tá? Meus clientes falam bem do meu produto para outras empresas. Existe, no caso, uma propaganda boca a boca do meu produto. É interessante que isso tenha. Como que eu posso fomentar isso? Será que é interessante eu criar uma campanha em que eu dou brindes para aqueles clientes que são evangelizadores do meu produto ou que sejam divulgadores do meu produto? É interessante que eu crie parceria com eles, né? Meus clientes estão satisfeitos com o atendente que eu ofereço no pós-venda? Eu posso dar desconto por fazer eles gerarem resenhas ou comentários sobre o meu produto ou avaliações do meu produto, né? Quais canais meu público-alvo utiliza para se informar sobre a área ou sobre o meu produto, né? É Facebook, é Instagram, é Twitter, é novela, é filme, é jornal, é revista? Se eu percebo que 90% do meu público é um público de 20 anos, 20 a 25 anos, em que 99% deles usam Instagram e Twitter, eu vou gastar praticamente toda a minha verba de publicidade ali, naturalmente, né? Vou promover ali. Quais canais meu público utiliza para... quais estratégias de promoção meus concorrentes usam? Também uma outra estratégia que a gente pode utilizar, né? Fazer um benchmarking das estratégias do meu concorrente. Então, se eu sou uma fábrica de copinho de café e eu percebo que os meus concorrentes
não fazem propaganda, muitas vezes não vale a pena eu gastar dinheiro da minha fábrica fazendo propaganda, porque os meus concorrentes já perceberam que não vale a pena ou que não é efetivo. Às vezes também eu posso usar isso como uma forma de inovar e ganhar dos meus concorrentes, né? E também é importante que vocês compreendam, pessoal, que nem sempre a gente pode copiar tudo que os seus concorrentes fazem. Porque, por exemplo, se eu for uma fábrica de copinho de café biodegradável, né, naturalmente eu não vou achar, numa comunidade do Greenpeace, do Greenpeace, de grupos de ambientalistas, né? Naturalmente, quem faz copinho de café natural não vai fazer propaganda lá. E no meu caso, que sou uma empresa que faz copinho de café biodegradável, para mim seria extremamente efetivo, muito mais efetivo, assim, milhares de vezes mais efetivo do que para mim, do que para o meu concorrente, fazer a propaganda de um congresso de engenharia ambiental, um congresso de ambientalismo, por exemplo. Tá? Então é importante a gente entender onde e como se aplica, certo? É isso, pessoal. Exemplos de promoção, eu posso usar participação em congressos, posso levar modelos em congressos, eu posso distribuir promoções, eu posso ser patrocinador de congressos e eventos esportivos, muitas vezes, né, como esse cara aqui, como o pessoal que patrocina jogo de futebol, esporte, etc., né? A gente vê que eles têm aí um monte de publicidade nas camisetas, no time, na bola, às vezes, no uniforme, né? Nas placas ao longo do campo e tudo mais, né? E até a gente tem algumas propagandas que são, algumas promoções que são até muito questionáveis eticamente, né? Que é o caso de marcas que criam eventos, ou melhor, incentivam eventos e conseguem associar a sua marca a eventos ou a data comemorativas, né? E isso é extremamente perigoso, porque a gente acaba, de certa forma, associando uma data muito simbólica para muita gente, muito emocional, a gente acaba associando a uma marca. E por mais que seja bom para essa marca, existem situações que pode ser ruim, claro, mas eticamente falando é muito complicado. Para mim, minha experiência pessoal, eu como cristão, para mim me incomoda profundamente, o fato da Coca-Cola transformar o Natal em algo, uma peça publicitária, né? E engolir, fazer o brasileiro engolir goela abaixo esse Papai Noel vestido de vermelho, com roupa para neve, né? Para um país como o Brasil, que o Natal é a 35 graus. Né? Isso me incomoda particularmente. Né? Muita gente não, né? Na verdade, isso aí com certeza deve fazer vender mais, senão eles não gastariam dinheiro com esse tipo de coisa. Mas é algo que, por mais que seja efetivo, por mais que possa ser efetivo, né? Tem que se pensar eticamente se vale a pena ser tão controverso assim, tá bom? E é isso, pessoal. Meu e-mail, né? Vocês têm aí meus contatos, WhatsApp e e-mail institucional. Caso vocês queiram tirar dúvida, etc., é só entrar em contato, tá? Estudem, leiam e vamos continuar aí debatendo e estudando o assunto, tá bom? Forte abraço e nos vemos aí na próxima aula.